Quantos projetos o Kim apresentou? 9. Então eu vou te mostrar aqui. Controle sanitário de comércio, marco legal de startups, tributação do setor tecnológico, idade máxima para ministro supremo, tributação sobre órgãos do TJ. Mas quantos pendrives o Kim entregou? Isso é a questão, isso é importante saber. Títulos de... E aí, rapaziada, tudo bem? Mas antes de reagir a esse clássico que foi enviado para mim, não esqueçam de... Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslana. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E, logicamente, dá um like. Como o Iêmen, né? 193 países, né? A gente tá lá, a gente não tem. Era 198, sei lá, saiu o Brasil, agora não tem. Beleza. E a manifestação foi esvaziada por quê, cara? Porque o saldo do governo Bolsonaro foi: as pessoas estão absolutamente cansadas e desesperançosas, porque o voto de Bolsonaro em 2018 não foi um voto pela causa, ele foi muito mais do que isso. Ele foi um voto afirmativo. Foi um voto de afirmação dos meus valores. Eu sou um cara de direita, eu sou conservador, não quero que meu filho vá pra faculdade e fique vendo kit gay, eu quero liberdade econômica. Foi um voto afirmativo. O Bolsonaro cagou na cabeça dessas pessoas e basicamente tirou a esperança de quem era do que se chamava de direita e jogou no lixo. Tanto que a sua tese, e acertadamente, diz o seguinte, cara: a esquerda dominou todos os espaços de poder. Terceiro setor, ONGs, imprensa, academia, blá. Essa esquerda era assim em 2013, era assim em 2014, 15, pá. E hoje, com a mesma esquerda, por que a gente não consegue levar as pessoas pra rua? Porque o Bolsonaro cagou naquele movimento que se criou espontaneamente, ele cooptou pra si, do voto afirmativo conservador. Eu acho. Eu acho que deu pra ver isso muito bem na última manifestação do Bolsonaro. Eu já falei aqui no canal que a primeira vez que eu fui pro Brasil foi em 2015 e que a primeira vez que eu acompanhei a política no Brasil também foi no mesmo ano. Isso foi o ano, um dos anos das grandes manifestações contra o sistema, contra o Centrão, contra a corrupção. Todo mundo trajado de verde e amarelo, né? Todo mundo de camisa da seleção. E o Bolsonaro literalmente se apropriou desse movimento e esvaziou completamente. E agora essas manifestações são só o declarado apoio ao Bolsonaro, mais nada. Tem aí um tema contra o STF, contra o X, contra Y, tudo bem, mas o teor da manifestação sempre é só a vassalagem ao Bolsonaro. E tantas figuras políticas que se apresentam lá só estão lá para pagar seu pedágio político e ganhar esses votos. Completamente esvaziado. Eu concordo completamente. Acho infantil ficar brincando com declarações específicas de internet. Calma lá. Boa, Marco. Brincando com declarações específicas de internet, dando uma tiradinha de contexto para daí você chegar e falar: Bolsonaro tá cagando para todo mundo do 8. E daí você vê os vídeos, você vê o posicionamento, você vê a postura pública dele. A postura pública dele faltou completamente após perder a eleição, porque ele deixou todo mundo lá em frente aos quartéis. E qual é a postura? Foi fugir pra Disney, né? Nada. Pô, pelo amor de Deus, postura calma pública. lá. Anistia Alexandrão. Xandão, pô, me anistia do crime que eu não cometi. Me anistia, você tem que anistiar. Eu tô falando, ele gosta de... Mas calma, eu vou trazer um negócio. Ele imita melhor que pessoal, posso dar licença? Posso falar uma parada aqui? Porque o Marco falou pra caralho. Eu vou dar razão pra você. Vamos tirar essas declarações. Declaração não tem nada a ver. Vamos numa coisa que o Bolsonaro fez e não falou nada a respeito. Vamos nessa? Vamos lá. Oh, só um ponto aqui. Não, sei. Mas só pra gente também direcionar pra frente a conversa. Eu não sou advogado de defesa do Bolsonaro. É o que tá aparecendo, cara. Entendeu? E eu vou voltar sempre a bater na questão das pautas. Então vamos bater nessa pauta aqui muito maravilhosa. Você é contra o inquérito ilegal das fake news. Perfeito. Que eu te falei aqui que é do Toffoli, que o relator é o Alexandre Moraes, ele está usando isso pra isso. Você sabe que, por exemplo, você é contra, por exemplo, o canal do Monark ter saído do ar. Óbvio. Eu também. Isso foi uma decisão monocrática. Eu vou te contar uma coisa aqui. Sobre as decisões monocráticas. É difícil passar pano pra isso, né? Você sabe o que foi o PL 1042 de 2018? Não teve um vídeo seu falando que o Monark merecia? Então vamos lá, a gente vai falar disso. Eu tô com a transcrição desse vídeo aqui. Porque a tua turma, não você, especificamente, eu nunca vi você falando disso, mas a tua turma, os vagabundos, com todo respeito aos seus ilustres amigos. Calma. Tá, então os seus ilustres amigos, eles falaram uma inverdade. Xingando os meus amigos. Então, calma, Marco. Eu tô xingando o Renan pra você. Marco, deixa eu terminar o raciocínio.
Você acabou de falar que você odeia quando a pessoa dá uma tiradinha de contexto. Não. Sim. A tua turma, eles mentiram diametralmente sobre mim. Eles falaram que eu fui a favor de retirar o canal do Monark do ar. Eu estou com a transcrição do vídeo aqui pra gente interpretar junto. Mas antes disso, vamos numa coisa mais importante que não tem a ver com declarações, tem a ver com ação. O PL 10.042 de 2018, sabe o que é? Vai lá. Você não vai decorar, claro, eu também não decoraria. Ele é da Câmara dos Deputados e ele acabava com decisão monocrática do ministro Supremo. No dia 25/11 de 2019... Impossível para o Macron passar para preso. Impossível. Impossível. Não tem como defender isso. Impossível. No auge do 2019, ele foi aprovado na Câmara, o que foi uma coisa incrível. Caraca, os deputados aprovaram uma restrição de poder ao STF. Isso é mágico, isso é histórico. Isso, eu ouso dizer que isso nunca aconteceu na história. Dia 10/3 de 2021, ele é aprovado no Senado. Irmão, puta que pariu, pela primeira vez na história, o Senado, pós-Constituição, vai falar: STF, você tá grande demais, dá uma diminuidinha. No dia 2 de abril de 2021, o que aconteceu? Olha o nomezinho aqui no microfone, ó. Ó, a minha tara aqui, ó. Vou até molhar o beicinho aqui e falar, ó. O Bolsonaro... ó, o nome, é o nomezinho, ó. O Bolsonaro vetou. E aí? É exatamente a resposta que eu esperava, Marco. Não, sabe por quê? Mas... ele vai falar o quê? Ele vai falar o quê sobre isso? Vamos lá, de novo. Vai lá. Isso questão interna corporis do Supremo Tribunal Federal. Não. Isso é verdade de verdade, tá? Isso não sou eu passando pano pra nada. Não. Mas... Pô, ele já falou que era verdade, cara. E eu lembro muito bem essa época, quando isso aconteceu. Tinha muita gente passando pano, muita bolsonarista. Eu tava discutindo com a galera sobre isso, né? E também, naquela época, eu já tava brigando na internet por causa do MBL, né? Não, você não leu direito o projeto, não dá fim às decisões monocráticas, não, blá blá blá. Isso foi o papo para justificar isso, porque realmente não é a abolição completa de decisões monocráticas, mas uma restrição. Aí entravam nessa para justificar o veto. Imagina. Ai, essa interna corporis. Calma aí, tiozão. Porra. Calma aí, antes do teatro, né? Vamos esperar o teatro terminar. Flávio Bolsonaro se posicionou pelo impeachment, abertamente, Sim. Não, cara, disso... Eu tenho uma lembrança muito vívida. Flávio Bolsonaro, Roda Viva. Alexandre de Moraes. Afirmações deste fim de semana, uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei... E agora você. Cara, desculpa, Supremo, você não pode ser tão ingênuo assim, bicho. Não é questão de ingênuo. É questão de... eu acho que até um pouco de pragmatismo da minha parte quando eu tento criar frente ampla para um negócio que eu acredito que tem que ser feito, né? Então, a gente saiu de 5 senadores, né? 36 vocês têm para agora. 36. Né? Quantos precisam? 52. Tecnicamente precisa de um, que é o presidente do Senado. Eu aposto... Porque depois, para aprovar, 41. Mas eu aposto 10 mil reais com você ao vivo agora que esse impeachment não vai sair com essa composição do Senado. Não, mas eu acredito também que não vai. Pronto. Então não venha falar que o Flávio Bolsonaro também não sabe disso. Se eu sei, se você sabe, se o Verdun também sabe, você acha que o senador Flávio Bolsonaro, que está no Senado... Isso é o teatro, né? Pro gado aplaudir. Não sabe que isso aí é uma jogada de marketing, faz um pedido de impeachment igual do Coppola. Assina aí, pessoal, assina aí, ó como eu tô pelo impeachment aqui. Chegou no Roda Viva, ele falou o quê? O que o Flávio Bolsonaro falou no Roda Viva? Eu posso até falar uma coisa pior que ele falou recentemente. Então diga. Que ele falou, e eu critiquei isso, que o anistia tem que envolver também o Alexandre de Moraes. Mas e o câncer? E o câncer? Como assim? Problema sério, disso? Bato duro. Nossa, critico. O câncer. Outra coisa. Mas, de novo, eu acho que a crítica, ela pode existir, e eu acho que você pode ter, vamos lá, com relação à questão da corrupção, enfim, tem que investigar, e já investigou, e já foi inocentado, e assim, foi arquivado por nulidade do processo, e depois voltou pra primeira instância. Não foi, Marco. Foi. Não foi, Marco. Bem, tudo bem. Cara, você é jurista, bicho, você não pode errar nessa seara. Vai lá, tiozão. Não, o foco não é esse. De novo, meu Deus do céu, o câncer tá lá, o paciente tá morrendo, e você tá olhando pra uma encravada. Não, bicho. Tá. Vamos voltar na minha analogia. Você tá fumando o cigarro que te deu câncer. Eu acho que pro Marcal
todos os problemas se resumem ao Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes está fazendo o que ele pode fazer dentro da lei, da Constituição. Se ele tem esses superpoderes por causa da Constituição, se você não está contente com isso, você tem que reformar o STF, ou coisa que a MBL sugere, né? Se você faz um impeachment contra o Alexandre de Moraes, vai entrar outro que vai poder usar as mesmas ferramentas. Não sei por que esse cara não entende isso. Ou ele não entende, ou ele realmente quer vender só esse papo para a audiência dele, né? Não. Como que eu tô fumando esse cigarro se eu tô fazendo a manifestação sem o Bolsonaro? Aí foi esvaziada. Não, Cê acha que cresceu. Então me fala uma coisa. Você acha que o Alexandre de Moraes ele ficou um pouco preocupado com a sua manifestação? Cagou pra você, Marco. Cagou. Sabe quem mais cagou pra você, Marco? Todo sabe mundo, sabe quem? cagou. Não, que eu vou falar outro tudo cara. bem. Eu vou falar outro cara que vai doer pra você. Bolsonaro, ele mandou desligar o som do teu caminhão. Não. Ele achava que era o Marçal. Não, pô, eu não sabia que isso aconteceu. Eu vou pesquisar isso e eu acho muito engraçado. Mas o Bolsonaro tem muito medo do Alexandre de Moraes. Ele não quer se vincular a um protesto contra o STF. Porque ele tem tanto medo, ele tá na mão deles. Isso é motivo. Pra outro. É aquele um mar de flores, tipo como a esquerda gosta de contar história. Tinha todos os índios aqui, todo mundo ia vir em paz. Aí chegou o europeu fudeu com tudo. Não é que a democracia estava linda, cristalina, aí chegou o Bolsonaro e acabou com tudo. Não é isso. O Brasil tem um problema, que é um problema histórico do Brasil, que se chama Centrão. O Bolsonaro chegou lá carregando a esperança do brasileiro de acabar com esses problemas. E ele não só potencializou o problema, ele aumentou o Centrão. Tanto que nas eleições agora de 2024, o Centrão aumentou mais, porque eles têm mais fundo, porque o inquérito ilegal da fake news está comendo solto, porque ele indicou para o ministro do Supremo o cara que é a favor, para a PGR o cara que é a favor. E além disso tudo, ele destruiu a esperança de um povo que estava começando a se engajar politicamente. Então, eu não estou dizendo que o Bolsonaro é o causador de todos os males. O que eu estou dizendo é, nós estamos numa guerra onde o inimigo está vindo e o cara está recorrendo nossas armas. Ele está recolhendo nossas armas. Não, vamos pra porrada. Não, me dá o fuzil, porra. É só uma coisa importante. Você literalmente acabou de falar uma coisa e depois falou que não falou ela. O quê? Atribuição de responsabilidade. Mas eu acho que ele é responsável, eu acabei de te dizer. Marco, vamos lá. Sai do raciocínio dicotômico. Eu não estou dizendo que era tudo uma maravilha e ficou tudo uma merda. Eu estou dizendo que já era uma merda e ficou pior ainda por causa dele. Então, sai do raciocínio dicotômico. Sai disso, mas é isso que eu quero entender. Como que ficou pior por causa dele, se do nosso lado, enquanto ele estava no governo, tava o Kim Kataguiri de máscara pedindo o... Isso tendo tudo pior. Como ficou pior se o Kim Kataguiri estava de máscara? Impeachment do Bolsonaro por genocídio. Então vamos lá, o que é pior? O Kim Kataguiri de máscara pedindo impeachment do Bolsonaro ou a indicação do Supremo Tribunal do Cássio Nunes que devolveu os direitos políticos do Lula? Eu tô realmente, assim, põe na balança, bicho. Botando na balança o viés de confirmação de vocês. Tá pesado esse viés de confirmação, Arthur. Cara, eu vou fazer. Tá muito pesado pelo seguinte, cara, toda a energia que eu vi você despender até agora, você não está vendo direito. Tem uma revista, tem uma edição de uma revista sobre o Alexandre de Moraes. Eu acabei de falar, tem uma revista. Agora tem uma. Tem fascículos de um livro amarelo que extrapola esse debate para coisas muito mais importantes. Tem live, tem academia, tem clube, tem entrevista, tem debate, tem tweet, tem tudo. O nosso trabalho não é um bando de birrento. Eu odeio o Bolsonaro. Não é isso. Você tá querendo pintar a situação como se fosse dicotômica. Você tá, cara. Não tô pintando nada. Toda hora você fala, parece que vocês, isso... Então, se parece pra você, é porque você não está conseguindo enxergar, né, com profundidade o que nós somos. A gente tá conversando. Eu tô enxergando o que a gente tá conversando. Não, cara. Marco, eu acabei de trazer pra você, cara. Então, é uma pergunta objetiva. O que é pior? O que é pior pro Brasil? Kim Kataguiri de máscara pedindo impeachment do Bolsonaro ou indicação? Mas qual é essa? Só para entender, quando eu usei o exemplo, eu tô falando que a gente busca ser propositivo, certo? Eu vi as iniciativas do MBL. É difícil fazer livro, é difícil fazer revista, é difícil montar estrutura. É muito fácil falar que o Alexandre de Moraes é a culpa de tudo e pronto, e fazer nada. Solução fácil que não ia mudar nada. Tudo isso é muito difícil, né? E eu imagino que vocês tenham... você falar é muito difícil porque eu sou contra todo mundo, né? Eu sou contra o Alexandre de Moraes... Não. Alexandre de Moraes, Bolsonaro e Lula. E você coloca... Parece que você coloca todo mundo na mesma balança, né? No mesmo quadradinho.
Bolsonaro, Lula e Alexandre de Moraes. Não, porque eles têm papéis institucionais diferentes. Os execráveis, mas são os execráveis, são os odiosos ou os odiados que você tá falando. Marco, é que assim, é como se eu falasse o seguinte, tem um Jeep que tá com o motor quebrado, tem uma Ferrari que tá com o motor quebrado. Eles não são da mesma categoria, mas são carros quebrados. Mas assim, o meu ponto, eu acho que a gente talvez possa evoluir para caminhar nisso daí, é a questão propositiva de, a partir de agora, como que o MBL enxerga que pode ser feito algo. E a resposta que eu senti de você é puramente eleitoral. A gente só vai conseguir destravar isso daí nas próximas eleições de 2026. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, existe um processo cultural aqui. Vocês estão trabalhando com cultura e com comunicação. O resultado eleitoral condicionado pela cultura. Exatamente. Mas aí que tá. A cultura que vocês estão disseminando, na minha visão, ela não é o movimento não tem um caráter agregador. Entendeu? Você não consegue apontar para uma liderança como o Gustavo Gayer faz um trabalho impecável. O Nicolas Ferreira faz um trabalho impecável. O Eduardo Bolsonaro faz um trabalho muito importante. A Bia Kicis faz um trabalho fenomenal. E agora eu vou sair do PL. Marcel Van Hatten faz um trabalho incrível. Você gosta do Marcel Van Hatten, não? Não. Não acredito que você está falando isso. Pô, aí não dá. Então tá. Aí não tem movimento, bicho. Vocês não são movimento, vocês são tipo... Vocês procuram se autopromover. Não, cara, o Marcel Van Hatten, basicamente, ele é um puxa-saco do Bolsonaro. Não, você tá de brincadeira. Então me fala uma coisa, onde estava o Marcel Van Hatten no debate da PEC 6x1? Onde estava ele no 2630? Onde estava ele na indicação do Bolsonaro, Cássio Nunes pro STF? Onde estava ele no André Mendonça? Onde estava ele no PGR petista 2 vezes? Onde estava ele no recorde de emendas parlamentares do Bolsonaro? Onde estava ele? Ele estava lá falando, o comunismo, né? É igual você, é o câncer. Olha o câncer ali, otário. Deixa o Bolsonaro de lado, olha o câncer ali. Mas vamos pra uma coisa objetiva. É de brincadeira que você acha que eu uso o Supremo pra tirar a atenção de coisas relacionadas ao Bolsonaro? Eu não acho que você usa. Ou ele usa, o Marcel. Eu acho que você tá tão aficionado, e você tá certo nisso, em bater no Supremo, e você está certo nisso, que você não faz uma lição de casa que é dolorosa, que é bater numa das razões do Supremo ser esse problemão, que é o Bolsonaro. Mas vamos uma coisa objetiva. Você falou... Por que ele não entende isso, que a composição atual também é devido ao Bolsonaro, por causa das indicações, e os superpoderes, que também por parte é por causa da Constituição mesmo, o STF ainda tem por causa do veto do Bolsonaro com o fim das decisões democráticas. Que o Eduardo Bolsonaro faz um grande trabalho? Sim. Vamos comparar ele com o Kim? Puta, é que essa eu nem comecei, se já tá assim, cara. Não, é que eu não trouxe dados do Bolsonaro. Então eu trouxe. Então vamos... Do Edu? Eu trouxe e eu vou fazer o seguinte. Tudo que eu falar aqui, eu quero que ninguém acredite. Eu quero que todo mundo pesquise. Mas é que eu não trouxe... Tudo bem, mas as pessoas depois podem me desmentir. Vamos lá. Quantos projetos o Kim apresentou? 9. Então eu vou te mostrar aqui. Controle sanitário de comércio, marco legal de startups, tributação do setor tecnológico, idade máxima para ministro supremo, tributação sobre órgãos do TJ. Mas quantos pendrives o Kim entregou? Isso é a questão, isso é importante saber. Títulos de dívidas, etc. Esse é o teor dos projetos do Kim. O Eduardo Bolsonaro apresentou 3. Vamos lá, pessoal? Autoriza o uso da fosfetanolamina, que não tem nenhum tipo de comprovação científica, mas tudo bem. Dia Nacional da Pessoa com Atrofia. Cria o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein. Vamos lá, relatorias em lei. O Kim tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relatorias. O Bolsonaro tem 1. A do Eduardo Bolsonaro cria a Semana Nacional do Uso Consciente de Água. Então, assim, o Congresso em Foco fez uma apuração objetiva. O Congresso em Foco não é de direita, de esquerda, de nada. O Congresso em Foco fez uma apuração objetiva. O deputado mais produtivo do Brasil chama-se Kim Kataguiri. Isso me dá medo, eu acho. Então vamos lá. Então, desses projetos que eu te falei, quais são ruins? Não, eu vou falar real. Eu acho que isso é um debate bem interessante que dá para fazer sobre qual é a postura de um parlamentar, né? Sim. Qual que é a postura de um parlamentar em tempos de crise? É apresentar... A postura não importa tanto assim, cara. O que importa é o trabalho legislativo dentro da Câmara. Isso importa, os resultados. Não é postura. E a postura é entregar pendrive, o quê? Falar que, STF, isso é postura. O que importa é trabalho legislativo. O projeto aqui, Semana do Uso Consciente de Água. Não, mas aí que tá. Você tá resumindo a uma coisa, por exemplo, eu não tenho controle para saber quais foram os outros. Eu imagino. Foi o único.
Imagino que tenha muito mais coisa Não também tem, só aí. tem isso. Eu desafio tudo qualquer bem. um a achar. Tudo bem. Agora, o trabalho extramuros é tão fundamental Sim. e tão importante. Não quanto- é. Como eu te falei, na Copa o Eduardo Bolsonaro foi visto com uma pochete cheia de pendrive Então, mas isso denunciando, isso né? é puro viés de confirmação. Não é, cara, ele falou. Ele Isso falou, bicho. Não é sou puro eu, viés de ele falou. confirmação. Novamente, eu vou pedir pra você, de verdade, porque eu acho o seguinte, Marco, você quando a gente se conheceu lá na casa do Mesquita, porra, meu, eu me dei bem com você em 5 minutos. Aí, beleza, como é? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Às vezes tem aqueles caras, e você não tem isso é muito bacana, que é aquele cara que se leva a sério demais, sabe? Aqueles caras babacas. Tipo assim, por exemplo, uma vez o Renan tava contando, quando a gente conheceu o Glauber Braga, tá ligado? O Glauber Braga chegou e falou assim, ó, eu acho vocês execráveis, mas por curiosidade eu quero... Tipo assim, mano... Ninguém começa uma conversa assim. mano. E do outro lado, você tem políticos como o João Eu Dória. posso falar, eu sempre tento, e eu acho importante, e eu tava falando isso na recepção agora com o pessoal, né? Eu adoraria entrar no meio do ICL, sabe o que é o ICL, não? Lógico, o Instituto ICL é Conhecimento maravilhoso. Liberta. Instituto Você Conhecimento sabe que o Eduardo Moreira me desafiou pra porrada, né? Aceitei, Eduardo. É? Bora. Mas vale tudo. É MMA. Não, ele falou que não tem luta, tem briga com ele porque ele é foda. Eu falei, demorou, me encontra e bora. Então, Todos nós. essa galera não tem vergonha de se auto-intitular revolucionário, tá? Esse pessoal do ICL. São assim, é aquela esquerda chão de PUC, São Paulo, né? Aquele extrato do Serviço Social e Ciências Sociais da PUC. Não, essas histórias sobre as suas histórias sobre a PUC são muito boas. São. Eu disputei o CEA, né? Eu fui presidente do CEA. Eu sei, você me contou isso Foi lá e eu falei, divertidíssimo. caralho, mano. O cara é filho da PUC, como é que pode, mano? Foi divertidíssimo. Muito Eu bati louco chapa isso. com a... Samia, Isapena? Isapena. E daí o meu... Mas aí que tá, né? Eu sempre... eu não tenho problema de criar um canal pra debater. Então, um canal que eu digo, tipo, um espaço pra debater. Porque tem coisas aqui que são fundamentalmente contra aquilo que eu acredito. E que o Arthur expôs. Mas eu também preciso entender da fonte primária, que no caso, pra mim, o Arthur ele tá representando um pouco mais do que ele aqui, ele tá representando o MBL, pra entender realmente, porra, se a expectativa que eu tinha é correta, se o ponto... E eu fiquei assim, eu vou ser sincero, tá, Arthur? Sim. Eu fiquei um pouco abismado com a reprodução de alguns argumentos que são utilizados pelo sistema para massacrar as pessoas hoje. Isso aconteceu aqui em alguns momentos. O que a gente pode fazer? De maneira propositiva. Eu acho que dá pra gente fazer um outro debate. Tá bom. E dá pra gente também... Porque eu vim aqui aberto, né? Eu não escolhi tema. Olha lá ele, ó. Eu não escolhi... Aberto foi... Deixa eu falar uma coisa. O Gilmar Mendes faz parte do sistema. Aberto à discussão, né? Deixa eu perguntar uma Aberto ao coisa. debate. O Gilmar Mendes faz parte do sistema. Total, ele é o cérebro. Por que o Bolsonaro Ele é apoiou o o irmão dele cérebro. pro Ele é o STF? professor Xavier do negócio. Por que o Bolsonaro apoiou o irmão dele? Boa pergunta. Isso não faz parte da resolução do problema STF, cara? Eu acho que não. Você acha que faz? Ó, existe uma Suprema Corte que tem 11 ministros. Sim. Um dos ministros tem um irmão, cujo irmão dele foi apoiado pelo Jair Bolsonaro. Você acha que isso é relevante pra resolver o problema? Não. Então não dá, Marco. Aí eu te chamo de Bolsonaro e você vai falar que eu tô te estigmatizando, cara. Não. Me fala como isso pode ser Você tá de brincadeira, relevante. O que você acha que o Bolsonaro tá fazendo com o irmão do Gilmar? Pelo amor de Deus, bicho. O irmão do Gilmar Mendes, eu nem sei se ele ganhou. Ele foi apoiado pra ganhar uma prefeitura. Você tá dando orçamento na mão do cara que você disse que é do sistema. Você tá dando orçamento pro cara. Sim. Como que isso não é problema, bicho? Sim, então, mas eleição municipal, você sabe, eu sei. Nos Estados Porque Unidos é o igual no Brasil. Macron não consegue criticar o Você tem Bolsonaro até, em bicho, momento nenhum. chapa que fecha PT e PL. Marco. Eu acho uma excrescência, eu acho uma bizarrice, eu não acho legal. Não tô eu falando sou de coligação, Mas de cara. novo, Ele foi lá e apoiou o cara, ele Você comeu quebrou pastel a do cara. criptonita, hein? Você tá nervoso. Porra, eu quebrei? Você tá nervoso aí. Quebrou. Quebrou. Cara, Não, Mas é rapidamente. Foi muita... Então, aqui termina já o vídeo. As melhores lapadas secas. Eu já tinha assistido alguns trechos desse debate, sim, mas nunca na íntegra. E também não esse resumo aí. Achei bem legal, obrigado pela recomendação. E vocês também podem recomendar tudo que você quiser pra mim. Não sei se vou dar pra reagir, mas entra no meu Discord, me segue no Instagram. Aí você troca ideia comigo e me manda alguma coisa. Eu sempre estou disposto a debater e conversar, tá? Então eu agradeço muito a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, tá?